Se você está assistindo esse vídeo, nós acabamos de entrar na época mais sombria do ano, a Quaresma. Após a festa da carne, popularmente conhecida como Carnaval, a Quaresma começa e se estende pelos próximos 40 dias até a Páscoa, quando finalmente celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O período da Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Durante esse período de 40 dias, os fiéis são convidados a praticar penitência, jejum, caridade e oração, buscando uma renovação espiritual e um aprofundamento na fé. O número 40 possui um simbolismo significativo na Bíblia, representando períodos de provação e transformação, como os 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração, sendo atormentado por Satanás. Após a introdução do vídeo, vamos nos aprofundar um pouco mais na história por trás desse período sombrio, mas para isso precisamos voltar um pouco no tempo. Antes da institucionalização da Quaresma, comunidades cristãs praticavam jejuns e penitências na preparação para a Páscoa, embora a duração e as práticas variassem entre as regiões. A primeira menção oficial à Quaresma ocorreu durante o primeiro concílio de Nicéia, que reconheceu a importância de um período de preparação para a Páscoa, embora não tenha sido especificado a duração exata. Agora, a prática de um jejum de 40 dias antes da Páscoa começou a se consolidar inspirada nos 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado, como dito anteriormente. E somente anos depois, durante o pontificado do Papa Gregório I, a Quaresma passou a se iniciar na quarta-feira de cinzas, estabelecendo uma prática que perdura até os dias de hoje. Agora, falando de significados, o número 40 possui um simbolismo profundo na tradição bíblica e está presente em várias passagens, como no Antigo Testamento com o dilúvio de Noé, que durou 40 dias e 40 noites. Também podemos citar o isolamento de Moisés no Monte Sinai, que durou 40 dias, e nesse mesmo sentido temos a jornada do povo de Israel, que vagou por 40 anos no deserto. Ainda no Antigo Testamento, temos o caso do profeta Elias, que viajou 40 dias até o Monte Horebe, e por fim, a cidade de Nínive, que recebeu um prazo de 40 dias para se arrepender dos seus pecados. Agora, no Novo Testamento, temos os já falados 40 dias que Jesus passou no deserto em jejum e oração e suas aparições pós-ressurreição, nas quais Jesus instruiu seus discípulos por 40 dias antes da ascensão. Ainda nesse período, as denominações que adotam a Quaresma oficialmente seguem algumas tradições litúrgicas, como a quarta-feira de cinzas, que marca o início da Quaresma com a imposição de cinzas nas testas dos fiéis, simbolizando penitência e lembrança da mortalidade humana. O jejum e a abstinência que tradicionalmente os fiéis são encorajados a praticar, especialmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e a abstinência de carne na sexta-feira. Também temos a maior prática de orações e da caridade, onde a Quaresma é um período de intensificação da vida de oração e de práticas de caridade, refletindo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Também temos o Domingo Laetare, o quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo da Alegria, que oferece uma pausa na austeridade, indicando a proximidade da Páscoa. E por fim, a Semana Santa, a última semana da Quaresma, começando com o Domingo de Ramos e a celebração de eventos que antecedem a ressurreição de Cristo. Ainda nos costumes litúrgicos, existem algumas cores que são usadas, cada uma com seu significado durante a Quaresma. O roxo é utilizado durante a maior parte da Quaresma, simbolizando penitência e reflexão. A cor rosa pode ser usada no Domingo Laetare, representando uma suavização da penitência. E o vermelho é usado no Domingo de Ramos, simbolizando a paixão de Cristo. Agora, saindo das questões litúrgicas, uma coisa perturbadora sobre a Quaresma, principalmente entre os populares, são a quantidade de criaturas que em tese viriam para a Terra nesse período. Segundo os contos, durante esses 40 dias, os portões do inferno estariam abertos, e tudo que é de ruim estaria livre para perambular pela terra. E por conta disso, eu vim trazer algumas dessas entidades para vocês. Então, pegue seu crucifixo, sua água benta e o seu rosário, e vamos conhecer o que anda pela terra nesse tempo sombrio.
Como dito anteriormente, nessa parte do vídeo eu vou falar de algumas entidades que apareceriam durante o período da quaresma. Eu dei uma pesquisada boa, mas infelizmente achei pouquíssimo conteúdo sobre. Então, eu decidi fazer um compilado de seres do folclore brasileiro, contexto bíblico e de culturas em geral. E nada melhor que começar falando da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, e ela também é chamada de a burrinha do padre. A história fala de uma mulher que foi amaldiçoada por manter relações com o sacerdote, e como punição, ela se transforma em uma mula sem cabeça, soltando labaredas pelo pescoço. A transformação acontece entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, quando ela galopa sem controle, emitindo relinchos aterrorizantes que lembram soluços humanos. O mito tem diferentes versões, variando sobre o que de fato levou à maldição, mas sempre reforçando a ideia de punição. Durante a madrugada, a criatura percorre 7 cidades espalhando terror por onde passa. O seu coice é incrivelmente forte, podendo ferir gravemente ou até mesmo exterminar quem cruzar o seu caminho. Algumas versões da lenda dizem que para quebrar o encanto é necessário remover o freio de ferro da boca da mula ou feri-la com um objeto pontiagudo. Outra crença popular diz que um padre pode evitar a transformação amaldiçoando a mulher 7 vezes antes de começar uma missa. Caso o feitiço seja quebrado, a mulher volta à forma humana, mas completamente machucada e arrependida. A origem dessa lenda remonta à Península Ibérica, tendo sido trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses, mas também é encontrada em outros países da América Latina, como Argentina e México, onde a criatura recebe nomes diferentes. O historiador Luiz da Câmara Cascudo sugere que a associação entre a mulher e a mula se deve ao fato de que no passado os padres utilizavam esse animal como principal meio de transporte, e a punição seria tanto para perturbar quanto para humilhar a pessoa que pecou. O folclore brasileiro nos diz que as manifestações da mula sem cabeça ocorrem mais frequentemente na época da quaresma, onde a criatura tem um comportamento extremamente violento. E outra criatura mitológica do Brasil que também se transforma, especialmente durante a quaresma, é o lobisomem. Antes de qualquer coisa, tem um vídeo completo sobre lobisomem aqui no canal, então se você quiser saber mais da lenda do lobisomem brasileiro em si, dá uma passadinha lá. O lobisomem é uma das criaturas mais populares do folclore mundial, e no Brasil, a sua lenda se espalhou com diversas variações regionais. Acredita-se que um homem amaldiçoado se transforma nesse ser nas noites de lua cheia, tornando-se uma fera sedenta por sangue ou simplesmente uma criatura que aterroriza as pessoas. A maldição pode ter origens diferentes, desde um pacto demoníaco até uma punição divina, dependendo da versão da história. No imaginário popular moderno, ele só pode ser derrotado com objetos de prata como balas ou lâminas e sua condição pode ser transmitida hereditariamente ou pela mordida. A origem da lenda remonta à Grécia Antiga com a história do rei Licão punido por Zeus e transformado em um lobo por sua crueldade. E com o passar do tempo, o mito se espalhou por Roma, onde existia o culto ao lobo e as festas lupercais. Os romanos ajudaram a espalhar a crença pela Europa, onde o lobisomem ganhou novas interpretações, sendo visto como um pecador amaldiçoado. Em cada região, recebeu nomes diferentes: Loup-garou na França, Werewolf entre os saxões, Oborotem na Rússia e lobisomem na Península Ibérica. A lenda chegou ao Brasil pelos portugueses e foi adaptada ao folclore local, adquirindo características próprias em cada região. No Brasil, a crença popular dizia que um homem se tornava lobisomem se fosse o 8º filho após 7 filhas, ou em caso de incesto. Agora, no norte do país, a figura do lobisomem era associada a homens de saúde frágil, que precisavam beber sangue para recuperar a força. No sul, por sua vez, a maldição era consequência de transgressões morais. Em algumas outras partes do país, acreditava-se que o lobisomem invadia casas para devorar crianças não batizadas. E para quebrar a maldição, era necessário feri-lo com uma bala de prata ou objeto banhado com cera de velas usadas em missas. E assim como a mula sem cabeça, o mito do lobisomem foi usado para reforçar normas morais e sociais, amedrontando aqueles que fugiam das regras estabelecidas, e assim como sua antecessora, durante o período da quaresma, a criatura fica ainda mais violenta e os relatos de aparições são mais constantes. Agora, saindo de criaturas corpóreas, falaremos de um evento em que as almas vagam por aí na procissão das almas.
A procissão das almas é uma tradição envolta em mistério e superstição, realizada em Mariana, em Minas Gerais, desde o período colonial. O seu surgimento exato é incerto, mas acredita-se que começou como uma sátira à Igreja Católica, imitando seus cortejos religiosos, porém com uma atmosfera mais pagã e macabra. A tradição foi ressuscitada na década de 1970, sendo realizada na Sexta-feira Santa, à meia-noite. Os participantes vestem túnicas brancas com capuzes, carregam velas acesas e emitem lamentos fúnebres. Alguns carregam caveiras e até mesmo a própria morte com sua foice e capuz preto acompanha o cortejo. O som das matracas e correntes arrastadas nas ruas de pedra contribui para o clima macabro da celebração. O que torna essa procissão ainda mais intrigante é a lenda que a envolve. Segundo os relatos, a versão original do evento era realizada pelas próprias almas dos mortos. É dito que no passado, algumas pessoas ouviram o cortejo espectral caminhando pelas ruas da cidade, mas nunca ousaram espiar, pois sabiam que isso traria consequências terríveis. Acreditava-se que quem olhasse diretamente para a procissão fantasmagórica receberia uma vela, que queimaria por dias até se transformar em um osso humano. Além disso, o curioso amaldiçoado seria atormentado por visões da Marcha dos Mortos até o fim de sua vida. Até hoje, muitos dizem que se sentir um vento frio, um arrepio repentino e um cheiro forte de vela queimada nas ruas de Mariana é porque a procissão original está passando. Nesses momentos, a única recomendação é se trancar em casa e jamais olhar para fora. Porque se olhar, você pode ser o próximo integrante da procissão das almas. E ainda nesse sentido de maldição, vamos falar de uma pessoa que foi amaldiçoada e transformada em um ser desprezível, a Porca dos Sete Leitões. A Porca dos Sete Leitões é uma assombração do folclore brasileiro que aparece durante a madrugada, principalmente em ruas desertas, becos e encruzilhadas durante o período da quaresma. A criatura é descrita como uma porca fantasmagórica sempre acompanhada de seus 7 leitões, que correm e gritam ao seu redor. Apesar da sua aparência bizarra e de seus roncos assustadores, ela não ataca ninguém diretamente. Algumas versões da lenda afirmam que ela gosta de assombrar homens casados que voltam para casa tarde da noite. Se a vítima tentar encará-la, a porca desaparece apenas para reaparecer logo depois, criando um efeito perturbador. A origem desse mito vem de Portugal, onde acreditava-se que a porca era uma manifestação do próprio diabo ou de alguma entidade maligna. No Brasil, a lenda assumiu diferentes interpretações ao longo da história. Em Cuiabá, segundo Carl von den Steen, a assombração seria o castigo de uma mulher que interrompeu a gravidez, sendo forçada a vagar acompanhada pelo número de leitões correspondente aos filhos que não nasceram. Já em São Paulo, há versões que falam de uma rainha amaldiçoada por um feiticeiro, transformando seus 7 filhos em criaturas monstruosas. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo oferece uma explicação simbólica para a lenda, associando à porca a ideia de desejos carnais, gula e imoralidade. Assim, a aparição da criatura poderia ser um aviso sobrenatural para aqueles que exageram nos prazeres mundanos. Seja como for, a Porca dos Sete Leitões continua a ser uma das mais enigmáticas e inquietantes assombrações do Brasil, uma mistura de superstição, punição moral e mistérios noturnos. Voltando aos monstros clássicos, como durante a quaresma tudo de ruim vaga por aí, com certeza teríamos vampiros. No folclore brasileiro, o mito do vampiro manifesta-se de maneira distinta em diferentes regiões, incorporando elementos das culturas indígenas, africanas e europeias. Uma dessas manifestações é o encourado, figura do folclore nordestino, descrito como um homem de hábitos noturnos que veste trajes de couro preto e exala um odor de sangue. Outra entidade é o Cauera, um vampiro encantado com a forma de um morcego gigante. Essa criatura é presente nas histórias dos povos indígenas Mura, que habitam regiões dos rios Madeiras, no Amazonas e em Purus. Ele possui o poder de encantar suas vítimas, induzindo-lhes a um sono profundo para que não reajam durante o ataque, e é capaz de se transformar em diversos animais ou até mesmo em seres humanos encantadores. E como lobisomem, essas criaturas têm maior índice de aparição durante o período da quaresma, por sua natureza macabra e maligna. E curiosamente, o último vídeo do canal é justamente sobre vampiros, então, se quiser mais informações sobre vampiros no Brasil, dá uma passadinha lá.
Saindo um pouco do folclore brasileiro e indo para a tradição cristã, de onde vem a cultura da quaresma, vamos falar dos seres mais macabros e sombrios que rondam a Terra nesse período, os demônios e o próprio Satanás. Satanás, também conhecido como Diabo ou Lúcifer, dependendo do texto lido, é uma figura central nas tradições judaico-cristãs, representando a personificação do mal e da oposição contra Deus. Originalmente, um anjo de alta posição, Lúcifer rebelou-se contra Deus devido ao seu orgulho e ao desejo de poder, levando a sua queda do céu. Essa rebelião resultou da transformação de Lúcifer em Satanás, líder dos anjos caídos que são conhecidos como demônios. Esses seres espirituais, antes criados bons por Deus, escolheram seguir Satanás em sua rebelião, tornando-se inimigos do Criador e agentes do mal no mundo. Existem muitos textos divergentes quanto a essa história. Alguns dizem que Lúcifer e Satanás são seres distintos, outros dizem que Lúcifer é um cargo e não ser propriamente dito. Ainda há quem fale que os demônios são seres criados pelo próprio diabo, e não anjos caídos. Existem muitas versões diferentes da mesma história, mas isso fica pro iceberg do cristianismo que eu vou fazer mais pra frente. Enfim, a relação entre Satanás e os demônios e a quaresma é significativa no contexto cristão. A quaresma é vista como uma oportunidade para os cristãos se armarem contra os ataques espirituais, reconhecendo as estratégias de Satanás e seus demônios. Práticas como oração intensa, a leitura das escrituras e a participação nos sacramentos são enfatizadas para fortalecer a resistência contra as tentações mundanas. A luta contra o mal é central nesse período, lembrando os fiéis da necessidade de vigília espiritual e da importância de se manter firme na fé. Agora, saindo do contexto cristão, voltaremos ao folclore e às lendas que rondam o Brasil na época da Quaresma. Falaremos do cavalo invisível. O cavalo invisível é uma entidade fantasmagórica que se manifesta durante a Quaresma como um aviso para aqueles que não seguem as tradições religiosas desse período. Segundo a lenda, ele galopa furiosamente à noite, sempre perto da janela de quem ignora os preceitos cristãos, como a abstinência da carne, a oração e a caridade. Muitos já tentaram ver a origem do som, mas nunca encontraram nada além de pegadas estranhas no chão. O motivo? O cavalo é invisível e sua presença serve como um lembrete divino do sofrimento de Cristo. A crença popular afirma que o som dos cascos cortando à noite é um sinal de advertência, um fenômeno sobrenatural que reforça a importância do respeito à quaresma. Relatos dizem que quanto mais alguém duvida da história, maior a chance de ouvir o galope sinistro. O cavalo invisível não ataca, mas sua presença é o suficiente para espalhar o medo e o arrependimento de quem desrespeita a fé. E como o cavalo invisível é praticamente um fantasma, nada mais justo do que falar dos próprios fantasmas. Fantasmas, na tradição cristã, são frequentemente entendidos como espíritos de pessoas falecidas que, por diversas razões, permanecem no mundo terreno. A palavra fantasma deriva do grego e significa aparecer ou mostrar-se, referindo-se a fenômenos percebidos pelos sentidos, como aparições, sons ou toques inexplicáveis. Na visão católica, embora não haja uma doutrina oficial sobre fantasmas, reconhece-se que algumas aparições podem ser manifestações de almas do purgatório, buscando orações ou expressando gratidão por intercessões realizadas pelos vivos. Além disso, há relatos de aparições de santos ou mártires com fins específicos, como consolar os vivos ou transmitir mensagens de esperança. A relação entre fantasmas e a quaresma é particularmente interessante no contexto do folclore brasileiro. Durante esse período, acredita-se que entidades espirituais, tanto benevolentes quanto malévolas, estejam mais ativas. Histórias como O Fantasma da Quaresma ilustram essa crença, descrevendo aparições que buscam infundir medo e testar a fé dos indivíduos. Além disso, a Quaresma é vista como um momento em que os mortos podem retornar para pedir orações ou expressar gratidão, reforçando a conexão entre os vivos e os mortos. Mudando de assunto, vamos falar de um ser completamente maligno que é atraído para sua casa quando você fica pronunciando o nome dele, a desgraça.
A desgraça, também chamada de pelada ou desgraça pelada, é uma figura mitológica que simboliza o castigo para aqueles que xingam e se queixam da vida sem razão. A lenda descreve uma mulher magra e alta, com o rosto desfigurado e uma aparência perturbadora. Ela surge para repreender aqueles que não expressam gratidão, como uma advertência divina contra palavras impuras. A sua presença é um sinal de que é preciso mudar o comportamento, cessando os palavrões e resmungos que são considerados hereges ou distantes da graça de Deus. A figura da pelada aparece em lugares sombrios, e em alguns relatos ela aparece de forma misteriosa, como fumaça, deixando um calafrio no observador. Além de sua forma humana, a pelada também é descrita como um espírito maligno em alguns relatos, sendo associada a lugares imundos, como chiqueiros e depósitos de lixo, onde se alimenta de fezes. Essa versão da lenda a retrata como uma obsessora que persegue suas vítimas, levando-as à desgraça pela simples satisfação de causar sofrimento. A criatura é incrivelmente poderosa e astuta, o que torna difícil livrar-se dela. Quando ela possui alguém, faz com que a pessoa tenha comportamentos violentos, como rosnar e xingar com uma fúria intensa. Para aqueles que seguem as tradições religiosas, a pelada representa a falta de luz e a exclusão da graça divina, e xingar seu nome durante a quaresma é como assinar uma sentença de infortúnios na vida. Anteriormente, falamos do cavalo fantasma da quaresma. Agora falaremos de uma entidade parecida, porém com seu próprio charme macabro, o cavaleiro da quaresma. O Cavaleiro da Quaresma é uma figura sombria montada em um cavalo extremamente veloz com esporas em chamas. Segundo os relatos populares, ele ultrapassa até veículos, deixando um rastro de medo por onde passa. A presença dessa entidade é ainda mais assustadora para os cães, pois ao vê-los, o Cavaleiro Fantasma dá chicotadas que chegam a ferir os animais. O mais curioso é que essa aparição tem sido vista fora do período da Quaresma, época em que tradicionalmente se espera o seu surgimento. Embora o fenômeno seja intrigante, não há relatos de que tenha causado mortes, embora algumas pessoas tenham se assustado e alguns cães tenham sofrido ferimentos, como cortes na pele. A aparição, mesmo fora de época, continua a ser um mistério, com os moradores locais tentando entender o que poderia motivar o Cavaleiro Fantasma a aparecer novamente, após tanto tempo sem dar sinais de sua presença. E nessa pegada de animais quaresmais, vamos falar do macabro cão da quaresma. O cão da quaresma é uma criatura aterrorizante que surge durante o período da quaresma, esperando para levar as almas daqueles que fizeram pactos com entidades malignas. Muitos dizem que o cão tem uma aparência horrível, com pelagem verde fluorescente que brilha como se estivesse imbuído de uma energia sobrenatural. Esse ser faz parte de um grupo de cães demoníacos conhecidos em várias culturas ao redor do mundo chamados de Hellhounds, e é associado a uma força do mal que visa atormentar e capturar almas. Esses cães infernais possuem características macabras, como os já falados pelos brilhantes ou foscos, cores que variam entre tons de preto, verde ou até amarelo, e um cheiro nauseante que mistura esgoto e urina. Eles são conhecidos por suas habilidades demoníacas, como a criação de portais para lugares infernais, a manipulação do medo e até mesmo a capacidade de manifestar distúrbios mentais nas vítimas. Em algumas versões da lenda, o cão do inferno é montado por um homem e carrega consigo um apito na corrente, que tem o poder de atrair pessoas que estão prestes a morrer ou estão próximas da morte, levando-as para além da vida de forma violenta e implacável. E para finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar de uma entidade sinistra e mundialmente conhecida, as Pessoas da Sombra. As Pessoas das Sombras, também conhecidas como Figuras das Sombras ou Shadow People, é uma entidade ou presença sobrenatural que aparece na visão periférica das pessoas, geralmente associada a uma sensação de pavor e desconforto. Muitas vezes descritas como silhuetas humanas, são interpretadas como espíritos ou seres do além. A ideia dessas entidades é bem antiga, sendo mencionada em diversas culturas e crenças ao longo da história. Elas são frequentemente associadas a lendas e histórias de fantasma, além de serem conhecidas no folclore como criaturas do submundo. Essas aparições têm se popularizado em debates sobre o paranormal, especialmente após discussões no programa de rádio Coast to Coast AM nos anos 2000. A autora Heidi Hollis foi uma das grandes responsáveis por difundir a crença moderna das pessoas da sombra, descrevendo-as como silhuetas que surgem na visão periférica, muitas vezes tentando sufocar ou assustar as vítimas. Algumas pessoas acreditam que essas sombras podem ser repelidas invocando o nome de Jesus, enquanto outros questionam se elas são malignas ou apenas manifestações de outra dimensão. No entanto, a percepção dessas figuras também pode ser explicada por fatores fisiológicos e psicológicos.
Em algumas regiões do Brasil, especialmente em cidades com forte influência do catolicismo popular, acredita-se que entidades sombrias como as pessoas da sombra possam representar manifestações do mal ou espíritos que surgem para testar ou punir aqueles que não seguem as tradições da quaresma, como jejum, a oração e a abstinência. Dito isso, finalizamos as criaturas e vamos para as considerações finais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu sempre achei a quaresma um período do ano muito sinistro. A minha avó sempre me contava essas histórias de entidades que ficavam vagando por aí, e isso antigamente me dava um medo do cacete. Muitas pessoas no Brasil, até mesmo atualmente, têm tradições específicas na época da quaresma, e é muito interessante como essa crença perdurou tanto até hoje. A minha ideia com esse vídeo foi ir atrás dessa mitologia e trazer algumas criaturas ligadas a esse período, mas eu acabei não achando muitas, mas acho que foi o suficiente. E os relatos, esses eu deixo por conta de vocês. Se você tiver algum relato sobre a quaresma e queira compartilhar com a gente, pode deixar nos comentários que eu vou ler todos. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. E caso queira ajudar o canal financeiramente, deixe o seu valeu. E por hoje é só, um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom. Você fala demais, gurizão. Você fala demais.